Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: qual que é a diferença, então, entre a anotação e a evolução? A anotação são dados objetivos. Então, você pega lá o folhão de anotação, ele vai ter sinais vitais, balanço hídrico e anotações muito pontuais. Não dá para saber exatamente o que está acontecendo com o paciente só pela anotação. Então, vamos imaginar uma anotação assim, ó. Paciente não aceitou de jejum, paciente vomitou, paciente teve diarreia, paciente foi para o banho, paciente foi para o exame, paciente vomitou de novo. Paciente passou sonda vesical de demora. Bem sucinto, tá? Só pra gente ter uma ideia. Lendo essa evolução, essas anotações, eu sei mais ou menos o que aconteceu ali no dia do paciente, mas não sei qual é o contexto, do que se trata esse paciente. Quando nós vamos para a evolução, nós vamos contextualizar, analisar esses dados brutos. Então, na hora que você for ler a evolução desse paciente, você vai entender exatamente o que aconteceu. Vai estar escrito lá que o paciente está internado há tantos dias por uma gastroenterocolite, que há 2 dias ele não vem aceitando a dieta, que ele mostrava sinais X, Y e Z de desidratação, que esse paciente ganhou uma sonda porque ele não estava tendo diurese, porque estava desidratado, então ganhou uma sonda para controle de diurese, para controle de hidratação. Você entendeu? Você vai juntar esse quebra-cabeça. E aí, qual que é? Entendemos a diferença. Então, qual que é o objetivo da evolução? Então, alguns dos objetivos da evolução são: primeiro, informar, registrar a informação, né? Então, um colega vai ler, um médico vai ler, outra pessoa vai ler, enfim, para quem quiser saber daquele paciente poder se informar. Segundo, para registro jurídico da coisa. Então, se der uma merda lá na frente do juiz, o que você vai falar não adianta nada. É o que está escrito, é o que aconteceu. Então, é um respaldo jurídico para você, como profissional. E o terceiro pode ter função de auditoria, principalmente em hospitais particulares. Então, auditoria de contas, auditoria de... Ó, tentei fazer um esquema aqui pra gente facilitar a vida. Então, o que sempre vai ter na minha evolução, tá? A data e a hora, o motivo e o tempo da internação. Então, tá lá, internado há 13 dias por gastroenterocolite. Aí, eu vou pro estado geral. O que eu escrevi aqui, que eu já falei também naqueles vídeos do IGTV e queria reforçar. Eu, Mariane, não gosto de usar mau estado geral, bom estado geral, regular estado geral. Eu acho que é muito subjetivo. Então, isso aqui não entra na minha evolução. O que entra no estado geral? Eu vou falar principalmente com nível de consciência. Então, consciente, orientado ou não. Se tiver rebaixamento de nível de consciência, já vou falar de Glasgow, já vou falar de pupila. Se tiver algum dispositivo de avaliação neurológica, como pressão intracraniana, é bis com S só, né, gente? Tô muito louca. Então, se tiver alguma monitorização de parte neurológica, eu já vou colocar aqui. Coloco hidratação de mucosa, porque eu já tô vendo, né, a parte da cabeça, do rosto, de olho, de boca. E eu gosto de botar o delta febre aqui logo no começo, logo de cara nessa avaliação do estado geral. Então, se teve febre, se não teve, quantos picos, até quanto. Depois, eu vou pra parte respiratória, descendo, né? Então, eu vou lá e já faço o exame físico e coloco lá o exame físico, murmúrios, coloco os deltas de frequência respiratória e saturação, coloco se tá com ventilação espontânea ou não, se tiver entubado eu já coloco o modo ventilatório, os parâmetros, se precisou de oxigênio ou não, quanto de oxigênio. Se tiver treinando de tórax, eu também já escrevo aqui nessa parte, quanto que treinou, qual era o débito, como é que tá o curativo, o dreno Então, eu gosto de colocar tudo, cada um no seu quadrado, né, fazendo a avaliação cefalopodálica. Então, o dreno eu já boto aqui, já vou falar tudo do dreno aqui na hora que eu falar da parte respiratória. Aí, vou pra parte cardíaca, então eu vou fazer exame físico, bolhas rítmicas, normofonéticas, tarará, tarará. Vou pôr os deltas de frequência e de PA junto com esse exame. E se tiver catéteres e uso de drogas vasoativas, eu também já vou falar aqui tudo na parte hemodinâmica da coisa. Já vou falar de perfusão, que é importante para a parte hemodinâmica.
E é isso. Depois eu vou para a parte abdominal. Na parte abdominal também eu vou falar de exames fluidos hidroaéreos, vou falar de abdômen estendido, globoso, etc. Vou falar da aceitação da dieta e vou falar das eliminações. Se tiver sonda, eu também já vou falar. Se tiver sonda vesical, eu já vou falar. Se tiver sonda para dieta, eu vou falar. Já vou pôr tudo aqui nesse balaio. Depois a gente vai para membros. Então, vai ver edema, vai ver, por exemplo, se tiver gesso. Aí eu vou falar de perfusão aqui também, se ele tiver um gesso, uma tala gessada, porque aí eu tô falando da perfusão do membro que tem um dispositivo, já não tô falando mais de avaliação hemodinâmica. Então, eu descrevo aqui a perfusão do membro em específico. Pele, se não tem nada, nenhuma lesão de pele, eu vou ser clara, então eu vou dizer livre de lesão por pressão. Porque lembra que eu falei que é um respaldo jurídico, é um respaldo para a hora de uma auditoria de qualidade. Então eu olhei essa pele está livre, estou entregando meu plantão com essa pele livre, até dependendo da gravidade do paciente e da avaliação de risco que você fizer, você tem que avaliar isso mais de uma vez e evoluir isso mais de uma vez ao longo das 24 horas. Também vou colocar delta de dor. Teve dor, não teve dor, score de quanto, resolveu com medida farmacológica, não farmacológica, vou descrever isso na minha evolução. E aí lá no final, eu deixo para o final as informações relevantes. Então, o que eu quero dizer com informações relevantes? Informações que não podem se perder, informações que o meu colega que vai pegar a minha evolução precisa saber, sem ser repetitiva. Então, eu, por exemplo, coloquei aqui exemplos. Exames, preparos, terapias, coisas que... Um exemplo que me veio na cabeça quando eu estava escrevendo isso aqui. O paciente vai fazer um PET-CT amanhã, ele tem que ficar 24 horas numa dieta especial e nas 4 horas antes do exame ele não pode receber soro glicosado. Então, eu vou descrever isso aqui. Atenção para preparo para PET-scan amanhã, 4 horas sem glicose, blá, 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 blá. Entendeu? Porque é algo específico para esse paciente, importante. Se a gente perder essa informação, esse paciente vai perder o exame. Normalmente na conduta, que é a parte final, eu também vou ser sucinta se esse paciente está evoluindo bem, se não vai ter nada de diferente, e eu vou explorar essa parte se o paciente tiver piorado. Então, por exemplo, esse paciente que eu avaliei e vi que ele tem sinais de desidratação. Então, conduta, converse com a médica fulana de tal, optamos por passar sonda e puncionar acesso para hidratação e passar sonda para avaliar diurese. Então, isso eu vou botar na minha conduta, que eu fui lá conversar com a médica, fui eu que avaliei, fui eu que conversei com a médica e em discussão com ela decidimos o que íamos fazer, entendeu? Em relação a procedimentos, eu anoto ou eu evoluo? Qual o critério que eu uso? Se o procedimento foi decorrente de uma mudança no estado clínico do paciente, ou se o procedimento mudou o estado clínico do paciente, eu vou evoluir. Se não foi nenhum dos dois casos, eu vou anotar. Vou dar um exemplo. Esse nosso paciente, que ele veio piorando, desidratando e precisou ganhar um acesso com soro. Então, eu vou evoluir. Paciente com sinais de desidratação, converso com a médica, optamos por hidratação EV, punciono, acesso com Nexiva 22 em membro superior direito, primeira tentativa. Então, eu já boto tudo ali junto. Ou, sei lá, eu fui passar só uma sonda de alívio para colher um xixi e aí eu não consegui passar, ou sangrou, teve um sangramento importante. Eu vou evoluir. Então, eu vou descrever lá. Realizo passagem de sonda vesical de alívio para coleta de urina, sonda X, com débito X ou sem débito. Durante o procedimento, apresentou sangramento importante, comunicado médica tal, tomar tal conduta. Então, isso vai também para minha evolução. Agora, se não é nenhum dos dois casos, sei lá, o paciente internou por uma febre esclarecer e vai precisar colher todos os exames. E no meio dos exames tem lá uma sonda de alívio que eu passei lisa. Aí eu deixo só para minha anotação. Passou sonda vesical, de alívio, colhe exame, só alegria. Entendeu? Esse é o critério que eu costumo utilizar. Se foi decorrente de uma mudança clínica do paciente ou se esse meu procedimento piorou a condição clínica do paciente.